Estamos de volta e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, Sebastião, a vida consciente do indivíduo é, etapa por etapa, constituída de estados psíquicos mais ou menos diferentes e independentes um dos outros, mas sempre suficientemente diferentes e independentes para representar personalidades distintas e autônomas. Que confusão, hein? Tá vendo? Somos, de fato, um multiverso. Então, cada pensamento gera um condicionamento. Porque o pensamento é uma emanação em si da consciência, nós vamos ver isso no próximo capítulo, ou mais para frente, vamos deixar uma interrogação. Então, nós vamos perceber que o mecanismo do pensamento é uma coisa, o pensamento, expressão da consciência é outra coisa, a matéria mental é outra coisa, a intenção no que pensar é outra coisa e o resultado é outra coisa. Só que quando pensamos, interagimos e construímos essas realidades, que pode ser um contentamento, forma de alegria, ou pode ser uma tristeza, uma contrariedade, tudo isso vão se transformando em seres que estão em nós. E a depender da situação, eles assumem como personalidades autônomas, com vontade própria, e gerenciam a situação. Tem pessoas que parecem um disco furado, como a gente fala, fica sempre se queixando da mesma coisa, e são estados conscienciais. São discursos completos. Às vezes, quando nós provocamos ela fala sem parar, como algo tivesse assumido o comando. E depois ela não sabe por que falou tudo aquilo. Então você olha para uma pessoa, como eu disse, com um olhar de reprovação, ou calunia, ou critica, ou faz alguma coisa, ou até um elogio, dependendo, ela tem esses estados, porque a situação que nós vivenciamos, ela é gravada. E nós vamos ver mais para frente nas obras, que são inseridas no livro, que desde o mais simples elemento ou a sua mais simples manifestação, tudo fica gravado em tempo real no éter cósmico. Nós podemos acessar as nossas memórias ou a memória de toda a história do cosmos em tempos reais, em alta definição. E esses elementos, por ser estados psíquicos e dinâmicos, assumem o comando da personalidade atual, basta ela vacilar. Vacilou no pensamento, saiu da frequência ou abriu uma frequência, alguém entra e assume o comando. E às vezes a gente passa verdadeiros vexames. Por isso orar e vigiar, né, Sebastião? Mas é o que recomendava Jesus, porque o vigiar é exatamente ter um projeto de vida para policiar, para que ninguém entre sem o meu convite. O orar é a ação do trabalho construindo a realidade que eu almejo. Porque a oração é a hora de ação. Então eu vou construir a minha realidade com um projeto bem elaborado para que não haja equívocos. Então vamos para o próximo item. Cada personalidade se manifesta durante fases de duração variável, indo de alguns instantes a minutos, meses. Tem uma pessoa que eu conheci outro dia, alguém lhe provocou, ela manifestou um estado de irritação, que pode ser por alguns instantes, ela pode, na sequência, cair a ficha ou cair a unidade, tomar consciência e perceber que ela foi vítima ou alguém lhe caluniou ou criticou indevidamente, ela se sentiu injustiçada, o outro não foi agradecido. Então alguém assume. Um ser que necessita ser alimentado pela gratidão alheia, ser reconhecido, ser aplaudido, etc. Se ele não tiver esse retorno, a pessoa vai adoecendo. Vai ficando cada vez mais azeda, mais intragável, conforme nós falamos. Então, se a gente estiver atento para esses estados psíquicos e dinâmicos, que pode estar vindo do nosso universo ou vindo de universos alheios, dependendo do nosso comportamento. Se somos nós, os seres que censuram a vida alheia, nós podemos estar abrindo espaço para que eles venham de fora também somatizar-se com os nossos, conforme falamos. Porque se estão vindo de fora, porque temos as matrizes em nós, né? Exato, temos as porteiras abertas, como nós falamos. Sem vigia. Exato. Então vamos lá. Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais.
Isso ocorre porque, instintivamente, a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. Você vê, quando Emmanuel coloca uma realidade dessa, não tem como negar. Então é um fato, a partir dessa informação de Emmanuel, da informação de André Luiz em Missionários da Luz, quando oramos, geramos elementos para a cura definitiva do corpo. E eu só estou orando. Elementos para a transformação da alma, que é a mínima parte encarnada. E elementos para a iluminação da consciência. É uma oração. Só que nós queremos terceirizar a oração. Se a pessoa a quem terceirizamos tiver valores e vivenciar o que prega, ela pode enviar esses elementos, porque ela vai verbalizar o recurso, verbal ou não esse recurso, melhor dizendo, o que ela pensou, o que ela sentiu, vai chegar até nós em forma de inspiração, em forma de estímulos, em forma de alguma coisa que nos convide a movimentar, porque por nós ele não irá fazer. Então, quando alguém ora por nós, está nos enviando como se fosse inspirações, meios ou métodos para que nós resolvamos a situação. A energia nós já temos. O cosmos também coloca à nossa disposição todo o seu manancial. As informações, se ainda não temos, pode vir por meio dessa oração, que são conhecimentos transmitidos, ou por inspiração de outros seres que possam estar enviando valores à nossa direção. Então nós precisamos entender que essa interação é ininterrupta e nós transferimos todo o tempo parte do nosso universo para o outro e assimilamos parte do outro no nosso. Basta olhar um simples alimento. Se eu entendi, quando alguém ora por nós, em vez de estar tipo que conectando nós a um ser maior, né, a nosso favor, ele está simplesmente ajudando-nos a despertar para que nós mesmos façamos isso, é isso? Exato, porque na realidade nós é que temos que fazer a conexão direta. Deus não colocou a necessidade de intermediário. Jesus veio ensinar isto. O reino de Deus está dentro de vós. Tanto que quando Paulo de Tarso conseguiu essa conexão, ele olhou para o lado: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim, porque já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele acessou o seu próprio Cristo interno, que está em conexão com a consciência cósmica. Então ele nos ensina a buscar diretamente da fonte. A isso chamamos o despertar da consciência e depois o despertar na consciência, porque é uma integração para a eternidade. Mas vale também a gente afirmar que não adianta essa terceira pessoa orar por nós para nos despertar se ela também não tem um exemplo para... Mas a oração é um compromisso muito sério, porque quando eu oro para você, eu preciso estar vivenciando o que eu pedi para você antes de você, porque senão ela não vale nada ou quase nada. Por isso que não ajuda o outro, né? Exato. E alguém dizer, a sua oração é muito fraca, eu vou pedir para fulano, né? E às vezes tem isso também, porque é a força do exemplo transmitido, conforme Emmanuel disse. Eu vou verbalizar o que sinto, o que penso, e vou transferir parte do meu espírito para alguém. Ele não vai ficar no outro, ele está indo lá para inspirar o outro, para estimular, para que ele possa se mexer. Então nós recebemos esse estímulo. Então o outro não vai fazer por nós ou enviar uma equipe para fazer por nós. Então o mecanismo do passe, o máximo que nós fazemos em se tratando de passe, em se tratando de bioenergia, é enviar esses elementos para como se ligasse os interruptores, porque o outro já tem uma fonte inesgotável. Ele acionar a sua própria fonte, ou extrair dele o excesso de energia e dar a ele um alívio, porque ele pensa que recebeu alguma coisa, ele ficou sem o peso de uma infinidade de níveis conscienciais que ele não conseguiu administrar. Então nós vamos tirar o talento de quem enterrou, ou colocar a instrução para aqueles que querem se transformar. No Evangelho segundo o Espiritismo, e está também nesta obra, Deus permite que seus emissários nos inspirem, nos intua, mas não faz por nós. André Luiz, em Missionários da Luz, e nós colocamos aí também, ele falou, usou mais ou menos essas palavras. Né? Nós não improvisamos recursos, que é a função de cada um que já tem em si. A função de cada ser deveria ser o médico de si mesmo.
Nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não podemos fazer para o outro o que lhe cabe fazer. Então também serve para o contrário, né, Sebastião? Por exemplo, às vezes tem pessoas que conversam com você e depois falam assim, depois que eu conversei com você, eu me senti muito melhor. Pode ser ou é que aquele problema que a pessoa trouxe para você naquele momento, você, com o seu exemplo, mesmo sem criticar a pessoa, nem sem aconselhar, enviou o exemplo, esses níveis conscienciais, e ela os assimilou? Só de você distrair a pessoa, só de você distrair a pessoa ouvindo-a, ela abre espaços. Então, se nós mostramos que só de estar num ambiente um ser mudou o comportamento dos demais, só de você ouvir a pessoa, você já transmite estados de alma para que ela possa, né, como André Luiz nos mostra na obra Sexo e Destino, ele mostrando benfeitores que entram no universo mental do ser, pega os pedacinhos fragmentados de imagens e cria uma tela mental para a pessoa lembrar de uma coisa. Ela recebe aquilo como se fosse uma intuição, como se fosse uma inspiração. Na realidade, é alguém que entrou lá e juntou os pedacinhos, formou a imagem retrata a realidade que ela precisa, né, pensar, ou reflexionar, ou falar, ou fazer. Mais ou Isso menos é muito assim. verdade, gente. Às vezes no nosso dia a dia encontra com pessoas que depois que a gente fala ou está com elas, um problema, dá um estalo, tá aí, a gente resolve. É isso que você está falando, né, Sebastião? Exatamente. Então, o papo está muito bom, mas vamos dar um breve intervalo e já voltamos.